reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai esse poder que por nós manifestastes a partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Cada um de nós, dentro da sua realidade, é sentinela de alguém que lhe foi entregue para ser pastoreado, isto é, para ser cuidado, tratado, para ser orientado. Na primeira leitura, temos uma parte do discurso de Paulo em Mileto, que tem um caráter atemporal que o torna válido para todos os tempos. Dirigindo-se aos presbíteros, Paulo pede-lhes zelo, pede-lhes humildade e renúncia ao próprio egoísmo. Depois de ter falado do seu empenho e responsabilidade na fundação e direção das comunidades cristãs, o apóstolo parece querer inculcar esse mesmo empenho e responsabilidade dos presbíteros da igreja. Afinal, eles foram colocados como pastores do rebanho que Deus adquiriu para si. Paulo insiste no dever da vigilância. De fato, perspectivam-se tempos difíceis, com perigos internos e externos à comunidade, sobretudo o despontar de falsas doutrinas. Sei que depois que eu partir, se hão de introduzir entre vós lobos terríveis, que não pouparão o rebanho, e que mesmo no meio de vós hão de erguer-se homens com doutrinas perversas, para arrastarem discípulos atrás de si. Mesmo com sofrimento, o pastor ele deve vigiar dia e noite sobre si, mas também sobre os que lhe estão confiados para os defender dos inimigos. O apóstolo está consciente de que pede algo superior às forças humanas. Por isso, ele coloca os líderes da igreja nas mãos de Deus e aos cuidados da palavra de sua graça, que tem o poder de construir, que tem o poder de edificar. Apesar de Paulo estar se dirigindo aos líderes, isso não quer dizer que essa leitura seja direcionada apenas ao Papa, aos bispos, aos padres que são os presbíteros de hoje, ou aos diáconos, não. O Espírito Santo também nos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, a igreja que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho Jesus. Cada um de nós, dentro de sua realidade, é sentinela de alguém que lhe foi entregue para ser pastoreado, isto é, para ser cuidado, tratado, para ser orientado. Seja como pais de família, seja como coordenadores de comunidade, como chefes do trabalho, como dirigentes das nações ou da igreja. Todos nós temos a nossa porção de responsabilidade. Por isso necessitamos ficar bem atentos às palavras de Paulo quando ele nos diz: cuidai de vós. Afinal, também nós podemos cair nas garras dos lobos ferozes e nos deixarmos vencer pelas tentações do orgulho, da vaidade, da cobiça, do interesse próprio. São Paulo nos instrui a nos entregarmos a Deus, a nos entregarmos à sua mensagem de salvação, à sua palavra, que tem o poder para nos edificar e nos dar a herança da santidade. Por isso, Paulo nos ensina a não cobiçar nem invejar a vida de ninguém, mas a trabalhar
trabalhar para o nosso próprio sustento e para o sustento daqueles que dependem de nós. Assim ele nos conclama a viver a caridade, ajudando os mais fracos, ao mesmo tempo que recorda as palavras de Jesus. Há mais alegria em dar do que em receber. Quem vive a palavra de Deus vive separado do mundo, embora esteja no mundo. Mesmo estando no mundo, nós cristãos podemos ver a alegria de Cristo realizada nas nossas vidas. Ao refletirmos o Evangelho, percebemos que a Igreja nos vem propondo nestes últimos dias do tempo da Páscoa a leitura da oração sacerdotal de Nosso Senhor. Antes de partir, Jesus ele rogou ao Pai pelos seus discípulos e estendeu a sua súplica para todos nós que haveríamos de crer nele, a fim de que fôssemos um, assim como ele e o Pai são um. Pediu também para que a sua alegria fosse plenamente realizada em nós e para que fôssemos consagrados na verdade, que é a sua palavra tão rejeitada pelo mundo. Portanto, a unidade, a alegria e a verdade são subsídios que devem constar na nossa carteira de identidade de cristão comprometido com o projeto de Deus para a autenticidade da nossa missão. Jesus pediu ao Pai a unidade de mentalidade e de coração para nos distinguir daqueles que são do mundo, isto é, daqueles que não têm Jesus como Salvador, seja porque não acreditam nele, seja porque não acreditam que ele foi e é o enviado de Deus Pai. Jesus também pediu por nós, por todos nós que ficamos aqui à mercê do maligno, que é o príncipe deste mundo. Sim, Jesus teve e tem a constante preocupação de que nós não caiamos em tentação. Fomos consagrados a Deus pela sua palavra. Palavra esta que é a verdade, enquanto o mundo está aí a pregar a mentira. Quem vive a palavra de Deus vive separado do mundo, embora esteja no mundo. E mesmo estando no mundo, nós cristãos podemos ver a alegria que Cristo realiza nas nossas vidas. A alegria de Jesus está expressa na palavra que ele nos deixou e que nos revela a face do Pai, que é amor, paz, providência, perdão, coisas que o mundo rejeita porque não as compreende. Quem segue os ensinamentos de Jesus não pode se considerar propriedade do mundo. É por isso mesmo que Jesus nos envia ao mundo. Sim, ele nos envia ao mundo não para que nós pertençamos ao mundo, não para que nós vivamos como o mundo quer que vivamos, não. Ele nos envia para testemunharmos a ele, para fazermos com que todos o conheçam e cheguem a usufruir também de tudo de bom quanto recebemos. E eis a nossa confiança. Confiamos firmemente que podemos alcançar a vida eterna e todos os meios necessários para isso, apoiados no auxílio onipotente de Deus. É, portanto, o auxílio certo de Deus o objeto da nossa certeza, da nossa alegre esperança na salvação que ele nos oferece. Podemos sempre estar seguros de que nós, que permanecemos no mundo e por ele somos odiados, recebemos do Senhor toda a ajuda que nos é necessária na nossa luta espiritual, na nossa batalha contra o mal, na nossa batalha contra a carne, contra o pecado. Sim, o Senhor nos ajuda nos momentos de provação, o Senhor nos auxilia nos momentos de angústia, Ele está conosco, nos fortalecendo nos momentos de tentação. Não há motivo para desânimo, não há motivo para desesperança, pois aquele que nunca falha, aquele que nunca falta com as suas promessas, nos garantiu o seu auxílio poderosíssimo, mesmo em meio de tantas contrariedades que nos provam o amor, Ele ali está. Deus, por meio da pregação da sua palavra,
nos ilumina com as verdades eternas, nos fortalece e nos anima para continuarmos rumo à nossa verdadeira pátria, o céu. Que o Espírito Consolador, permanecendo em nossas almas, nos fortaleça a virtude da esperança, a fim de nos podermos abandonar como filhos confiantes aos socorros do nosso Pai que está nos céus. E Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.